Resolvido agora o meu problema. É isso aí, ao vivo é assim. Olha, nós estamos aqui com o nosso convidado de honra da noite, Diogo Procópio, isso mesmo, Diogo Procópio é advogado, criminalista aqui do Goiás, é um nome respeitado, grande currículo, e hoje está nos dando a honra de nos receber aqui no nosso estúdio do Vitória TV, também no jornal Conexão Vitória, e nós vamos falar um pouco aí de alguns assuntos, alguns polêmicos também, que aconteceu não só no Goiás, mas também no Brasil. Boa noite, Diogo Procópio, doutor Diogo Procópio. Boa noite a todos os telespectadores. É uma honra, um prazer imenso estar aqui comentando alguns assuntos críticos dentro da seara do direito criminal, né, que nós, brasileiros, temos sofrido nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Né? Ressalto aos senhores que é muito honroso, mais uma vez, estar presente numa emissora, num canal, né, que é percussor na cidade de Aparecida de Goiânia e que não só influencia nos aparecidenses, mas sim também Brasil afora. E aí, nós conversando, né, eu me antecedo aqui e faço reverências ao estado do Pará, onde morei por 9 meses, e é um povo super bacana, um povo muito para frente, um povo que representa bem a nação brasileira, né? E sejam bem-vindos aos nossos telespectadores dessa noite. É um povo bem receptivo. Pará não só o Pará, mas também todo o Brasil, mas o Pará tem um calor humano que deixa a gente muito em casa. Sim. E hoje nós vamos aí falar algumas polêmicas que aconteceu tanto aqui no Goiás, né, caso que aconteceu no Goiás, como também no Brasil. Mas antes de nós falarmos sobre isso, o doutor Diogo Procópio é advogado, criminalista, faz parte aí da OAB, não é isso? Sim. Me fala um pouco aí dessa profissão. Como foi assim, para você escolher essa profissão e como está sendo exercer essa profissão hoje? Curioso e intrigante. Poucas pessoas nos dão a oportunidade de falar sobre a nossa vida e a nossa história. Interessante, e eu vou utilizar aqui de uma forma bem objetiva, para que o nosso telespectador não se chateie também com tanta burocracia curricular. Né? Meu nome é Diogo Procópio, eu sou advogado criminalista, eu milito na seara criminal incidentemente como advogado há 4 anos, porém passei pelo funcionalismo público e no somar dos tempos de segurança pública, onde eu estive na agência penitenciária, que hoje é a Polícia Penal, onde estive também na Secretaria do Planejamento, estive no CIRA, que é um órgão administrativo da Procuradoria-Geral do Estado, que faz o combate, né, do crime fiscal, da sonegação fiscal. Então, dentro dessa perspectiva, né, lembrando a todos também que me conhecem, que eu comecei com um trabalho voluntário junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sendo agente de proteção da criança e do adolescente. Por lá fiquei mais ou menos uns 4 a 5 anos. Então, dentro desse contexto, né, sobre criminalidade, sobre criminalização, sobre políticas públicas, políticas penitenciárias, sobre direito criminal, direito penitenciário, nós viemos estudando, aprofundando, e agora estamos galgando uma nova filosofia, que é passar esse contexto para os novos advogados, né? Ingressamos aqui em Aparecida de Goiânia há alguns anos atrás como membro de comissão, e hoje eu sou presidente da Comissão de Acompanhamento ao Sistema Penitenciário da OAB Subseção de Aparecida de Goiânia. É uma comissão importante. Quero aqui parabenizar o presidente da subseção de Aparecida por ter esse tato, essa sensibilidade em entender que o sistema penitenciário é feito através de tecnologia de informação. Ou seja, ele, através da sua astúcia, entendeu que prerrogativa não é sistema penitenciário, entendeu que direitos humanos não é sistema penitenciário, e sim a tecnologia de informação
política, institucional, que a OAB se movimenta dentro e se faz dentro dos presídios, ou seja, através de políticas públicas penitenciárias, criou-se essa comissão e aí me colocou à frente temporariamente desta missão, a qual eu venho desempenhando desde então. E para encerrar, né, nós também nos galgamos aí dentro da Academia de Direito como professor e estamos lutando para efetivamente ingressar no mestrado fora do país e poder ajudar a sociedade. E o senhor me perguntou uma coisa que, por fim, eu falo muito, acho que vocês já começaram a se enjoar, mas por fim eu respondo. Na Força de Segurança, eu nunca, por mais que eu fosse bastante operacional, bastante legalista, eu nunca encontrei uma paz natural, a paz de defesa, a paz da humanística, o direito de uma pessoa que nasceu cidadão, né? O formalismo da lei endurece certos tipos de conduta do operacionalizador da força de segurança. Isso me desaqueceu, me entristeceu durante o tempo e hoje eu me sinto realmente realizado, me sinto bem amparado pelos colegas e pela viabilidade com que eles me receberam dentro da advocacia, dentro dos mundos da advocacia criminal, penitenciária e outros mais também, porque também sou especialista em 3 tipos de direito. Acho que falei demais, né, pessoal? E uma área criminal é uma área bem procurada também, né? Não só pelos que estão estudando, são estudantes, e os que também têm um pensamento de se formar em advogado. Eu costumo dizer que é uma célula tipopotente. O que significa isso? É uma célula que pode se dar frutos diversos. A pessoa pode ser um advogado, ela pode ingressar no serviço público nas mais variados tipos de funções e cargos que a administração pública permite que ter no seu quadro, né? Tanto nas forças policiais, na força administrativa do Estado, né? Nas procuradorias, enfim, N variações de situações. E os mais, como se diz, filosóficos podem guardar o direito para o seu próprio deleite, né? E se fazer ali um mentor, um doutrinador, um escritor. E falar em caso de defesa, assim, qual foi um momento que você falou assim, rapaz, eu queria pegar esse caso para mim defender? Igual assim, nós tivemos aí aquele caso do Lázaro, que teve muitos advogados que se propôs, né, ao levar ele ao réu, porém, ir lá e defendê-lo. Eu aprendi uma coisa muito rápido com a advocacia. O advogado criminalista, ele está em função da lei, ou seja, ele não atende à necessidade particular do seu cliente, ou ele não defende objetivamente o sentimento do cliente frente à flexão verbal, que seria a incisão, né, do crime. Ou seja, muita gente chega e fala, não, mas como você tem coragem de defender fulano? Como você tem coragem de defender ciclano? Não, o advogado, como o membro do Ministério Público, promotor, eles são, tanto o Ministério Público como o advogado, são guardiões essenciais da lei, né? O advogado tem um papel de guarda da lei, de fazer com que a lei seja cumprida. Então, assim, é importante dizer que muita gente até questiona nas redes sociais, advogado não tem escrúpulo, advogado isso, advogado aquilo, mas o interessante, antes de fazer o comentário final da sua pergunta, é que quando é um filho da pessoa, quando é um parente da pessoa, ele passa a ser um processando bonzinho, ele passa a ser inocente por pré-antecedência. Então, assim, a lei está disposta para todo mundo. E nós, advogados, estamos aqui simplesmente para fazer com que a lei seja cumprida no seu estrito dever legal e para que não falte o direito seu, o direito de outra pessoa, para que isso não reverbere na sociedade
para que a sociedade se desajuste. Ou seja, o papel do advogado, que é o único, inclusive, de essencialidade na Constituição. Existe momento na sociedade que a sociedade não compreende fatos que a justiça, né, que a justiça ela propõe à sociedade. Como aconteceu o caso do Juan, que foi o golpista. Matheus, coloca na tela para nós, que eu quero que você explique o que realmente aconteceu. Ele que deu o golpe aqui no Goiás e depois a justiça foi lá e liberou. O que o senhor tem, assim, na sua visão de advogado, que principalmente na área criminalista, a dizer sobre esse caso? É interessante esse caso, inclusive eu já comentei em algumas outras emissoras de TV. O Juan, ele, mediante fraude, mediante estelionato e fraude, ele consumiu no estabelecimento comercial de Goiânia e não pagou, né? Ele foi preso em flagrante, foi conduzido a uma delegacia de polícia, o trato legal, né, que prevê casos dessa natureza, ficou à disposição do Poder Judiciário e na audiência de custódia a excelentíssima juíza que estava de plantão no dia deferiu que ele fosse colocado em liberdade mediante cautelares diversas de prisão. Ou seja, o artigo 319 do Código de Processo Penal prevê que a última ratio, ou seja, a última instância seria definitivamente a prisão. E ela entendeu que ele tinha qualidades sociais, né, para conviver e não reincidir no crime, né, colocando-o em liberdade mediante essas cautelares, o que não aconteceu. O Juan foi liberado, né, através de um alvará de soltura e 2 dias depois, se eu não me engano, ele estava em Palmas, ou seja, para quem não podia se abster do distrito da culpa, que era Goiás, ele foi parar em Palmas, ou seja, quebrando uma medida cautelar. Dentro dessa mesma perspectiva, o Juan foi num bar e naturalmente, e eu digo naturalmente, não é uma forma estranha de se dizer, mas é porque eu também defendo que esse comportamento é no mínimo doentio. Então, lá em Palmas, ele foi preso, né, e o juiz, muitas pessoas falaram nas minhas redes sociais, mas o senhor é defesa, o senhor não pode falar que ele necessariamente será preso. Mas sobre a óptica da lei, nós simplesmente entendemos como o organismo funciona. O juiz de Palmas, ele vai pegar ali os antecedentes criminais do Juan e vai ver que ele está sob medida cautelar diversa de prisão, dado por um juiz tolgado de Goiás, e vai falar, olha, o cidadão não merece, né, o voto de valor do Poder Judiciário. Ele faz mal para a sociedade. Sendo assim, ele decretou a prisão preventiva do Juan nesses aspectos de potencial delitivo, de reincidência criminal, de agressão à sociedade de uma forma ou de outra, e hoje ele está preso em Palmas. E outra coisa, só para finalizar sobre o Juan, acho que eu já falei demais até sobre esse Juan, e é muito interessante, né, porque a população precisa dessas informações, porque existe uma situação onde a pessoa consome, mas ela não tem a animosidade de lesar o restaurante ou o proprietário do restaurante. Mas existe essa situação do Juan, que ele tem essa animosidade, ou seja, ele incide no verbo do crime, ele incide no crime, no núcleo do tipo do crime. Enfim, no meu entendimento, há de se analisar a psicologia deste processando, a psicologia desse acusado, porque não há, no juízo de homem médio, não é inteligível pensar que uma pessoa que acaba de ser liberada de um crime vai para outro estado e comete outro crime. Então, no mínimo, né, a defesa dele tem que requerer do Tribunal de Justiça do Tocantins um exame na junta médica do tribunal para ver se esse rapaz realmente
ele regula bem da cabeça, né? Para ver se ele pode ser julgado dentro dessa naturalidade. Porque também, se ele não tiver condições psicológicas de ser julgado dessa forma, naturalmente ele vai, se julgado e condenado, ele vai cumprir a pena em outro tipo de estabelecimento penitenciário, seria um manicômio judicial. E sobre o assunto daquele mendigo que virou aí famoso, que se vitimizou nas redes sociais, qual é, assim, o seu pensamento sobre aquele assunto? Que virou polêmica, a doutora Deolane fez um comentário, esse aí que está na tela, que ele foi revidar e que, diante do seu direito. O que você tem a dizer sobre esse caso? Olha, analisando sobre o ponto jurídico da questão, realmente ele infringe um monte de situações, tanto na órbita das pessoas que se relacionaram com ele intimamente, né? O marido da mulher que tem, né, abalo psicológico, que mostrou-se ser doente, né, através de laudo psicológico, enfim. Mas eu me abstenho a aprofundar tanto nesse caso, porque são várias situações, eu passaria falando aqui horas e horas, como eu falei sobre o caso do Juan. Porém, a minha opinião pessoal é que homens desse tipo, eles têm que ser apartados da sociedade, de nós, homens, né, que pretendemos criar uma sociedade melhor. É uma situação extremamente vexatória para a mulher, né? É colocada a sexualidade em função de algo que, como se fosse um bônus, um troféu, né? Como se a família fosse um troféu de destruição. Por quê? Porque ele teve relações sexuais com essa senhora era casada, ela tem problema mental, né? Ele não tem, por nenhum momento, direito de expor a figura da mulher, né? De contar casos ou relatar o que aconteceu, mesmo porque aquilo ali é um dos princípios elementares da Constituição, que é a privacidade da pessoa em todos os aspectos, mas muito mais que isso, é o reflexo de uma sociedade machista, né? Uma sociedade que vê a mulher desta forma, uma sociedade que acaba com os pilares elementares formacionais de família, né? E se vangloria pelo fato de ser homem, hétero e sexualizado. Eu acho que todos nós temos essa capacidade, eu digo e repito, todos nós que, né, gostamos de mulheres, né, com todo respeito, e esse não é nenhum e jamais será algo, como se diz, vantajoso para um homem se comportar em sociedade. Com todo respeito aos mendigos, também, né, não quero fazer uma paráfrase que todos os mendigos se comportariam dessa forma, né, ou pessoas se aproveitariam, não. Isso é bem claro aqui, a minha opinião é essa, em função desse comportamento, no mínimo, absurdo, né, e eu acho, inclusive, que uma das melhores polícias que tem no Brasil, que é a Polícia do Distrito Federal, já tomou pé e condição dessa situação e já começa a instaurar procedimentos contra ele. São opiniões aí, e a gente vê muitas pessoas aí revoltadas com a situação e, infelizmente, o esposo, o personal que ficou do lado da esposa foi o que saiu vilão da história. Eu quero agradecer o doutor Diego Procópio, eu sei que o bate-papo está muito bom, nós temos 1 hora de programa, mas eu quero agradecer a participação, nós vamos trazer ele de volta, tem algumas pessoas perguntando aqui sobre direito criminalista, e nós queremos trazer para tirar algumas dúvidas, né? Principalmente da parte aqui da moça que perguntou sobre questão de adolescente,
Mas a gente vai trazer novamente o doutor Diego Procópio para a gente falar muito sobre outros assuntos também de grande importância. Doutor Diego, muito obrigado pela sua participação, por dar a sua opinião também a respeito desses fatos que aconteceram tanto aqui no Goiás como também lá em Brasília e esclarecer aí para nós, deixando mais clara a nossa mentalidade. Novamente eu agradeço a TV Vitória em seu nome, agradeço os telespectadores que estão aí fazendo perguntas, se direcionem ao meu Instagram, @diogoprocopio.adv, lá eu posso responder algumas situações pertinentes, a questão doutrinária, obviamente, né? Que o advogado não pode fazer comercialização, empreendedorismo dessa forma, mas lá, uma dúvida ou outra, a gente pode solucionar na qualidade de professor, na qualidade de orientador. E fica aí meus agradecimentos à técnica, à TV Vitória, e eu estou à disposição não só da TV Vitória, mas da população aparecidense e da população goiana, de uma forma ou de outra. Obrigado. Matheus, coloca na tela os nossos telespectadores lá de Conceição do Araguaia. Gedson está nos assistindo, e esse mesmo, ele está nos assistindo e já mandando um alô, falou, rapaz, manda um alô aí, diretamente de Conceição do Araguaia, estado do Pará, bem na divisa ali do Tocantins, e também a apóstola Maria de Jesus também, ela que está lá em Trindade também, está nos assistindo, já mandando sua fotinha, obrigada. E ela é lá da igreja Templo do Clamor. Matheus, coloca aí para nós, a Igreja Pentecostal Templo do Clamor, lá em Trindade, ela que vai estar fazendo um evento esse final de semana, sábado e domingo, e nós vamos estar lá juntamente com ela e toda a sua equipe, fazendo lá a cobertura e também dando um apoio, ela que está sempre nos assistindo toda terça, quarta, quinta, sexta, sabe, e está divulgando a gente. Eu quero agradecer aí, e nós vamos estar assim, no sábado e domingo, nessa grande evento que vai ter na Igreja Pentecostal, o Templo do Clamor. Matheus, quero agradecer aí já aos nossos telespectadores, obrigado pela sua audiência. Pode voltar para mim que eu já fico mais bonito. Isso. Já quero agradecer a sua audiência, os nossos telespectadores lá do Rio Grande do Sul também que estão nos assistindo. Tio Piá, obrigado, Tio Piá, que está mandando áudio. As pessoas aí do Goiás inteiro, obrigado pela sua audiência. Que amanhã nós vamos estar de volta com Paulo Lica apresentando aí esse jornal que é sucesso em todo o Brasil. Beijo, até amanhã, se assim nos Deus permitir.